Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a crise da Primeira República e ver o final dela com a Revolução de 30. Tudo bem? Bom, o contexto para a gente estar analisando é a ideia de como que essa Primeira República ela já não tinha mais condições, ela já não mais comportava as transformações que ocorreram dentro do próprio Brasil. Assim. Vimos, por exemplo, na aula sobre a política e a economia da República Oligárquica, que a gente teve, né, no Brasil um início de um processo de industrialização, por exemplo. E na hora que a gente tem esse início de um processo de industrialização, a gente vai falar de um novo grupo social que não estava inserido nesse contexto e que é fundamental assim, para o desenvolvimento do país, que são os trabalhadores urbanos, por exemplo. As primeiras fábricas, elas vão estar sendo criadas e elas vão contratar pessoas. Agora, não existia nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regulamento para estar regulando, né? No final das contas, regulamentos regulam, mas para estar controlando o funcionamento dessa parte da sociedade. E aqui a gente já vai cair num primeiro problema. Assim, você vai ter que estabelecer esse tipo de controle. Você vai ter que estabelecer esse tipo de relação entre o Estado e os trabalhadores. Além disso, temos outros grupos que vão surgir dentro desse contexto. Por exemplo, uma classe média. As cidades, elas cresceram nesse sentido da própria industrialização. Mais pessoas tiveram essa migração, né, saindo do campo em direção à cidade. Literalmente, a República, que começou extremamente rural, ela ainda era rural, mas você tinha agora uma população urbana muito maior. Você tinha agora funcionários públicos que não se enquadravam nem nessa elite dona de terras com poderes e nem nesses trabalhadores pobres que literalmente não tinham nada. Então, assim, aqui no início dos anos 20, já no século 20 também, a gente tem uma quebra dentro de todas as expectativas que existiam na Primeira República. Literalmente, agora, a República ou ela se adapta para englobar esses outros grupos que surgiram e modificar sua relação política em relação a tudo que ela fazia, ou literalmente ela acabava. E o que a gente vai ver nessa aula é que ela vai acabar. Assim, o poder dos coronéis ele era tão grande, né, o poder dos coronéis, principalmente os coronéis produtores de café, ele era tão grande que não abria espaço para mudança. Até o final a gente vai ver essa ideia do coronelismo, a luta, né, de que a ideia do coronelismo vai ter para se manter no poder. Aliás, a Revolução de 30, que vai trazer o final da Primeira República, ela está diretamente ligada nisso. A ideia dos coronéis paulistas, produtores de café, articulando para se manter ao poder até o limite ali. 30 acabou sendo o limite. Mas eu não vou me antecipar não, né? Vamos falar antes aqui dos movimentos que levaram a 1930. E o primeiro movimento que a gente vai destacar nessa aula é a greve de 1917. 1917 tem uma greve geral em São Paulo que vai se expandir pelo Brasil todo. Agora, por que essa greve ocorreu e qual que é a relevância dessa greve para a gente entender, para a gente chegar no final da Primeira República? Primeiro ponto que a gente tem que analisar, surgiram as indústrias, falei isso algumas aulas atrás. Agora, essas indústrias, elas surgem sem nenhum tipo de regulamento. Então, assim, é a mesma coisa que a gente vê a própria Revolução Industrial na Inglaterra. Os primeiros trabalhadores fabris, eles não tinham nenhuma lei. Os caras estavam trabalhando 16, 18 horas numa fábrica para ganhar um salário de fome e trabalhando todos os dias, não tem final, não tem descanso, mulheres são contratadas, crianças são contratadas, recebendo ainda menos do que os homens recebiam. Você saísse da fábrica, você estava demitido. Então, esse tipo de ideia, esse tipo de falta de regulamentos, né, esse tipo de situação existia nesse Brasil do início do século XX. Também não tínhamos regras relativas ao trabalho fabril, porque literalmente isso existia até então. Ninguém se preocupou de colocar na lei esse tipo de regulamento, esse tipo de leis, as leis trabalhistas, porque até então não existiam. Agora, quando surgiram as fábricas, os donos das fábricas se aproveitaram dessa ausência do governo e eles exploravam seus trabalhadores de qualquer maneira. A média de trabalho da época era 12 horas, 7 dias por semana, com salário de fome.
mulheres e crianças eram contratadas e recebendo bem menos do que os homens recebiam. Agora, tem uma mudança ali que vai ser significativa. Eu também falei para vocês na aula que eu falei da política e economia da República Oligárquica, eu falei da questão da imigração urbana, né? As primeiras fábricas vão trazer também imigrantes para trabalhar. E isso vai ser significativo por quê? Porque esses imigrantes eles vão trazer as tendências políticas da Europa. Na Europa já existia o conceito de sindicato, já existia o conceito de partidos políticos, operários, já existia, por exemplo, o pensamento comunista e o pensamento anarquista, que vão chegar no Brasil junto de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, e vão se espalhar muito rapidamente. A grande presença desses imigrantes nas grandes cidades e o início desses processos de união de trabalhadores, vão começar a surgir sindicatos. A princípio surge mais a associação de apoio mútuo, né? Que aí os trabalhadores pagavam a parte do seu salário, quando algum deles estava com dificuldade, a associação ajudava, fazia festas para conseguir angariar recursos, né, para pagar, né, nesses momentos. Lembrando, por exemplo, não existia aposentadoria, então assim, muitas vezes essas associações elas juntavam uma grana para depois ajudar os seus sócios, né, quando eles parassem de trabalhar. Mas assim, dentro desse espaço de convivência também vai vir a ideia da política. Eles vão começar a conversar sobre política e as ideias anarquistas e comunistas vão ganhar muito espaço. E aí que vai entrar a greve de 1917. A princípio, o grupo que vai ter mais poder, vai ter mais relevância política dentro do Brasil vai ser o grupo anarquista. E eram esses anarquistas que estavam fazendo, né, publicizando essa ideia de que era necessário fazer mudanças no sistema do governo em relação aos trabalhadores, assim. E numa das vezes que os trabalhadores estavam protestando, né, estavam lá publicizando, entregando panfleto, fazendo as suas manifestações, a polícia reagiu e reagiu violentamente, matando um dos trabalhadores. E isso foi estopim, isso é julho de 1917, isso foi estopim para a chamada greve de 1917, a greve geral 17, que vai reunir, tem alguns livros de história que falam até de 70 mil trabalhadores, né? Usualmente o pessoal fala mais em 45 mil, mas o fato é que isso era muito... Já vi livros falando de 90% dos trabalhadores pararam em 1917. Isso porque a greve que começou em São Paulo, ela vai se expandir para o Brasil inteiro. Aqui em Juiz de Fora, né, onde eu estou gravando o vídeo, também tem uma grande greve em 1917, também com 2 mortos, não falha a memória, na repressão policial. Agora, vamos focar aqui mais na greve de São Paulo, que acabou sendo mais significativa. Ela vai chegar a durar 1 mês, sendo que os bondes, né, antigamente não tinha ônibus, tinham bondes, os bondes vão parar, a ideia toda do trabalho vai parar na cidade de São Paulo durante 1 mês. Os trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho, principalmente, exigiam também que não fossem punidos, né, na relação posterior à greve, o que não é o que acontece. Até assim, para acabar a greve, os patrões resolvem oferecer 20% de aumento, mas depois que a greve acaba, né, dura 1 mês, os trabalhadores líderes dos movimentos são punidos. Aliás, o próprio governo vai acabar atuando nisso, dizendo que os imigrantes que tivessem tendências comunistas ou anarquistas seriam expulsos do Brasil, e vários deles, inclusive, passam a ser perseguidos e até mesmo expulsos. E aí, assim, esses operários muitas vezes criavam jornais, né, que eram proibidos, né, eram considerados ilegais, mas eram ainda assim publicados, e quando o governo descobria, a polícia ia atrás desses caras para tentar expulsar do Brasil. Tudo bem? Agora, isso é o primeiro passo, né, de uma transformação muito grande, e que vai levar a gente para o ano de 1922. Por quê? Os trabalhadores, o que eles mostraram ali em 1917, eles deram essa primeira demonstração de como que essa república estava atrasada. Eles não foram englobados. Por mais que tenham conseguido o aumento lá, né, de 20%, eles foram punidos depois.
O governo prometeu leis trabalhistas, até algumas leis até foram escritas, mas elas nunca foram realmente aplicadas. E isso que vai começar a pegar dentro desse Brasil. Você tem mudanças dentro desse sentido. E 22 é o grande ano da mudança. Por quê? Vamos começar ainda dessa relação com os trabalhadores. Em março de 1922, os trabalhadores vão conseguir, os trabalhadores comunistas, vão conseguir organizar um partido político. Que por mais que ele tenha ficado na ilegalidade durante muito tempo, é um partido que deu uma voz aos trabalhadores. Esse é o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que apesar de ter sido colocado na ilegalidade por muito tempo, ele ainda existe. O PCB vai surgir e vai dar essa voz. E vai mostrar que há espaço para mudanças dentro do Brasil da Primeira República. Vai mostrar que não é só os coronéis que conseguem se representar politicamente e atuar politicamente dentro do Brasil. De novo, eles são na ilegalidade, eles não conseguem eleger nenhum candidato, assim, eles não podem participar do processo eleitoral, mas eles viram a voz dos trabalhadores. E a gente vai ver que todos os outros movimentos que a gente vai falar a partir de agora vai estar focando nessa causa trabalhista. Vai falar de criação de leis trabalhistas, por quê? Porque levava em consideração a voz, esse grupo que está aqui, conseguiu uma ascendência política, beleza? O segundo movimento, por exemplo, ele vai estar muito ligado também a essa causa operária, assim, que é a Semana de Arte Moderna. A arte moderna, ela vai acabar até meio que tendo toda uma ligação com o comunismo, assim. A Revolução Russa tem muito de arte moderna envolvida nela, assim, nas obras que são criadas. E assim, não que a arte moderna ela tenha surgido só ali na Rússia, ela já era uma tendência mundial, assim, se você for pegar lá Picasso com cubismo, Salvador Dalí, o expressionismo, que vai, são tudo tendências dentro dessa ideia dessa arte moderna. E isso já é um pouco até anterior, assim, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já vê uma arte modernista surgindo no mundo. E isso não vai passar batido para os trabalhadores brasileiros, para os artistas brasileiros, e nem para os trabalhadores, tá? Assim, se a gente for analisar que essa tendência dos trabalhadores precisava de uma demonstração artística, a arte moderna é o que vai ser essa demonstração, assim. No final, quando eu acabar aqui de falar de Semana da Arte Moderna, eu vou fazer melhor vai ficar melhor esse link. Mas a gente tem que entender que a Semana de Arte Moderna, ela vai trazer consigo essa tendência de você pensar o trabalhador urbano, de você tentar pensar nessas mudanças que a cidade está sendo promovida dentro da cidade. Mas vamos voltar. Os artistas brasileiros, muitos deles que vão ficar extremamente famosos nos anos 20, 30 para frente, eles tinham ido à Europa, eles tinham tomado ligação com a arte moderna e literalmente eles começaram a produzir coisas com outra tendência, que não era o neoclassicismo, que era o básico feito no Brasil desde a criação da Escola de Arte Moderna, da Escola de Belas Artes, pelo Dom João VI. Agora, e que o Império vai acabar mantendo. O Brasil tinha uma tendência muito de copiar o padrão clássico da Europa. E a arte moderna ela veio como uma nova forma de pensamento. O primeiro grande ponto assim, significativo dessa arte moderna vai ser em 1917. Reparem, tem toda essa ligação aí de novo, 17, 22, são anos que vão estar bem, quando a gente vai analisar, vão estar bem juntos. Em 1917, uma artista brasileira que tinha estudado na Rússia, que tinha estudado na França, tinha uma arte moderna bastante bastante destacada dentro da arte moderna, Anita Malfatti, ela vai fazer uma exposição lá em São Paulo. E nessa exposição ela vai ser bastante criticada. O pessoal geralmente coloca um texto do Monteiro Lobato, onde ele vai criticar, ele vai dizer que o artista não deve inventar tanto no sentido de a natureza que deveria ser demonstrada e não o que o artista estava lá pensando no cérebro dele. Assim, é um discurso extremamente conservador, mas que vai ganhar muito espaço nas elites brasileiras em relação à arte moderna. No entanto, os artistas, buscando essa ideia de mudança, percebendo essa ideia de que o Brasil estava mudando, vão acabar saindo da defesa de Anita Malfatti. Em 1922,
eles vão resolver fazer uma semana de arte moderna no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte, apesar de ser uma semana, foram 3 dias de exposição só. Eles, nas salas principais teve ópera, né? Teve música, mas com ideias modernas, já vou falar mais sobre isso. Nas salas de menores, no caso, vai ter exposições de obras de quadros e esculturas, no caso, sempre com a tendência moderna. Foi um choque para a elite paulista, que estava acostumada a ir lá no Teatro Municipal e ver as obras clássicas, né, as óperas clássicas. Chegar lá, por exemplo, e ver o Villa-Lobos, que era já um maestro bastante conhecido, representando ópera com instrumentos indígenas, por exemplo. Que é um ponto que vai ser muito destacado, né, essa ideia de uma ligação com a cultura nacional, já vou falar sobre isso. Mas aquilo chocou a Semana de Arte Moderna, chocou muito essa elite paulista, por demonstrar essa mudança, por mostrar que, olha, o Brasil não é mais aquele de 1889 que fez a proclamação. Mudamos, e a arte está acompanhando essa mudança. E apesar da Semana de Arte Moderna, né, quem estava lá ouviu muito mais vaias do que aplausos, aquilo acabou marcando significativamente os artistas brasileiros. E essa ideia de uma arte que fosse nacional, que valorizasse a cultura nacional, que interpretasse o que estava sendo feito lá fora, mas produzisse uma coisa genuinamente nacional, vai ganhar muito espaço. É a ideia do que a gente chama do movimento antropofágico, que é bem essa ideia de, olha, a gente vai... Antropofágico vai vir de antropofagia, que é a ideia de canibalismo. É a ideia de que a gente vai consumir o que vem de fora e produzir uma coisa nossa. Eles vão tirar essa ideia de que os índios, né, eles comeriam lá, né, na ideia canibal, os seus inimigos para ganhar suas qualidades. E aí a ideia seria muito dessa. Olha, a gente vai consumir o que foi feito lá fora e produzir uma coisa nacional. A gente vai pegar as qualidades do que foi feito lá fora e produzir uma coisa com muita qualidade a nível local, a nível nacional. E isso vai estar muito representativo, assim. Quando a gente ouve lá no Manifesto Antropofágico, Tupi or not Tupi, that is the question, é muito nessa ideia. A gente vai criar uma arte nacional ou não, assim. Ou a gente não vai ser nada, no final das contas. É isso que a ideia do movimento antropofágico vai estar pregando. Mas, de novo, sempre com muita ligação com o movimento operário. Não é à toa que quando chega, aí acho que já nos anos 40, que a Tarsila do Amaral, que não expôs na semana de 22, mas ela era acabou sendo talvez o principal nome do movimento modernista, principalmente na pintura, ela vai entrar, por exemplo, em uma série de obras ligadas aos operários. Inclusive aquele quadro mais famoso dela, que eu vou botar na miniatura do vídeo, Os Operários, inclusive o nome, que tem uma Bacuru, né, que talvez seja mais famoso, mas aquele que são vários rostos chama Os Operários. E essa ligação vai ser muito direta, beleza? Bom, vamos falar agora de um outro movimento que ocorreu também em 1922. 22 foi um ano de eleições. E a campanha foi uma campanha concorrida. Por mais que a gente tenha falado já anteriormente da política do café com leite e como ela era dominante dentro do cenário político brasileiro, 22 a gente vai ver que os estados que não participavam, principalmente o Rio de Janeiro, vão entrar nessa campanha de um modo muito radical, no sentido de demonstrar que, olha, os coronéis estão mandando isso aqui tudo e você tem fraude eleitoral e literalmente a gente deveria mudar isso. Essa campanha dos estados, não Minas Gerais e São Paulo, né, essa campanha contra a política do café com leite vai dar errado. No final das contas, o esquema que São Paulo e Minas Gerais têm para ganhar as eleições, lembra lá, política dos governadores, de novo, tudo que eu expliquei nas aulas anteriores, era muito forte. E literalmente, a campanha que ficou conhecida como Reação Republicana, ela não vai conseguir vitória, né? Ela vai perder. Agora, o candidato da política do café com leite nessa ocasião era o Arthur Bernardes. É um nome difícil para quem puxa o R falar. Mas o Arthur Bernardes, ele, na campanha dele, vai surgir uma carta falando mal dos militares.
inclusive falando mal do maior, do militar mais popular de 1922, que era o Hermes da Fonseca, que inclusive tinha sido presidente do Brasil entre 1914 e 1918. O Hermes da Fonseca, nesse instante, ele era presidente do clube militar. O clube militar é meio que uma associação dos militares aposentados, vamos dizer assim. Mas é extremamente significativo para os militares, eles respeitam, são as pessoas que fizeram carreira, e você tem lá grandes símbolos, né, ali nesse caso que tinha um ex-presidente, então, né, mas assim, você tem os grandes nomes do exército participando, então assim, dentro da ideia de todo o exército, aquilo é muito significativo. E numa das cartas que vai aparecer do Arthur Bernardes, vai estar lá ele falando mal do Hermes da Fonseca. Inclusive, nessa ideia de ele falando mal, o Hermes da Fonseca começa a criticar o Arthur Bernardes, a criticar o sistema político que vai levar à vitória do Arthur Bernardes, e literalmente o Hermes da Fonseca chega a ser preso. Assim, só um ponto, eu ia deixar essas mais pro final, mas assim, para acabar um pouco, para já mostrar o quanto que era tudo muito complicado nessa época. Essas cartas que vão aparecer eram falsas, tá? O Arthur Bernardes ele podia ter trocentos problemas com o exército. Na prática, o que a gente vai analisar é que o exército tem muito mais problemas com o Arthur Bernardes do que o Arthur Bernardes tem com o exército. Mas o fato é, as cartas eram falsas. Mas isso acabou levando uma reação do Hermes da Fonseca e a prisão do Hermes da Fonseca. Só que é aí que vai começar a revolta que eu estou falando para vocês, que vai outra revolta em 22. Que é a revolta que a gente chama que a gente conhece como 18 do Forte. O Forte de Copacabana era um dos maiores, um dos quartéis mais poderosos do Brasil na época. Tinha um equipamento militar, né, os canhões dele eram tecnologicamente avançados para a época, foram usados inclusive nas revoltas que a Marinha criou, né, tanto na revolta da Chibata quanto na revolta da Armada anteriormente. O Forte Copacabana atuou contra os navios de guerra. Mas o quartel, nesse instante, era comandado pelo filho do Hermes da Fonseca, Epitácio Fonseca. E o que vai acontecer? Esse cara, ele vai liderar, esse tenente, ele era um tenente, ele vai liderar os outros oficiais na ideia de, olha, não vamos deixar o Arthur Bernardes tomar posse. Literalmente, a ideia dos tenentes que vão se revoltar aqui no Forte Copacabana era de que não dava mais para o Brasil viver novamente ter um presidente ligado a essa política do café com leite. E aqui, vamos fazer uma pausa, até para a gente entender um contexto mundial. 1922 já acabou a Primeira Guerra Mundial, e o final da Primeira Guerra Mundial você tem todo um questionamento a algumas práticas políticas, como por exemplo o liberalismo econômico, como por exemplo o próprio conceito de democracia. A ideia de que um governo um governo democrático, poderia controlar os países e evitar problemas, era uma ideia que não estava em vigor nos anos 20. Muito pela ideia de que, olha, foram as democracias que causaram as guerras. O grande pensamento nos anos 20, isso vai, né, nas próximas aulas a gente vai falar sobre o nazifascismo, por exemplo, isso é muito uma tendência da época. A ideia de que, olha, as democracias falharam, elas não conseguiram frear os ímpetos dos governos e levaram a gente a uma guerra. Então é necessário que a gente coloque poderes centralizados fortes para literalmente controlar qualquer chance que o governo, a população tenha de fazer coisas erradas, no final das contas. É lógico que a gente tem que analisar que os governos mais centralizados e fortes, como foram os governos nazifascistas, foram aqueles que causaram a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, né, essa ideia de corrigir o problema político ampliando o poder de uma pessoa só, o caso, criar um ditador, vai acabar levando a gente a novas guerras. Mas não é o assunto aqui dessa aula. Em 22, esse era um pensamento muito usado. Olha, temos que centralizar mais o poder, temos que controlar mais o governo. E quem falava muito disso, desde a proclamação da República, eram os militares. Os militares tinham essa ideia de que os civis não estavam dando conta do poder no Brasil.
Principalmente quando a gente analisar que todo esse poder político ficou controlado na mão de um grupo só, os coronéis, produtores de café, e esses caras fraudavam eleições, esses caras gastavam dinheiro nacional para eles conseguirem lucro. Então a gente tinha de fato um governo que não era minimamente democrático, a gente tinha um governo que de fato ele não era representativo dentro da ideia do povo votando, assim. Por mais que tivessem eleições, as eleições são democráticas, por mais que votassem mais gente do que votava no período imperial, o governo não era uma representação desse povo. O governo era uma representação das elites. E isso que os tenentes estão criticando. Os tenentes não querem mais essa democracia enfraquecida por conta das fraudes e não querem mais um governo que é liberal no sentido de ajudar só as elites. Eles estão pensando numa coisa mais que cuide de todos, vamos dizer assim. Não é à toa, por exemplo, que quando o movimento tenentista vai ganhar mais força, eles vão falar, por exemplo, de educação pública, eles vão falar de uma série de mudanças nesse sentido de fazer com que a população tivesse maior capacidade de entender e participar politicamente do Brasil, né, do governo brasileiro, no final das contas. Mas vamos voltar lá para o Forte Copacabana. O comandante, então, do quartel decide, né, conversa com os outros oficiais, e eles decidem se revoltar. Basicamente, eles vão fechar o quartel, eles têm lá os canhões, eles estão armados, os soldados, né, vão participar dessa revolta, e eles exigem que o Arthur Bernardes não tome posse, eles exigem que o Arthur Bernardes peça desculpa, soltem o Hermes da Fonseca, que está preso, e basicamente o presidente que havia sido eleito, lembra, tinha fraudes, aqui não é a questão que eu vou discutir, mas o Arthur Bernardes foi eleito, independente de se aquilo foi certo ou errado. Eles exigiam então que o Arthur Bernardes não tomasse posse. Agora, o governo respondeu, como sempre, violentamente. O exército que ainda estava sob o controle do governo vai atacar o Forte Copacabana. Os tenentes até vão conseguir se segurar ali, mas eles vão contando com muita baixa, no sentido de pessoas que ou morreram nos conflitos ou acabaram abandonando, até que no final das contas eles vão permitir, os soldados que não querem pode sair, e isso vai limitar bastante os números deles. Pouco mais de 20, 30, que também no final das contas vão muitos deles acabar saindo. Agora, o filho do Hermes da Fonseca, que era o líder do movimento, ele vai decidir negociar com o governo. E quando ele sai do quartel, ele é preso instantaneamente. Ele sai do quartel, ele já é preso. E aí sobram dentro do Forte Copacabana 17 tenentes que resolvem que, olha, não tem muito jeito, a gente vai perder isso aqui, então vamos marchar, vamos em direção ao Palácio do Governo e vamos fazer alguma coisa. Eles vão lá se armar e eles vão sair do Forte Copacabana, né, estão andando ali na praia de Copacabana em direção ao prédio do governo, aonde eles queriam, né, mudar, soltar o Hermes da Fonseca e mudar todo o sistema político. Fácil a gente imaginar que esses 17 tenentes vão ser massacrados. Eles ainda contam com o apoio de um civil, tá? Na hora que eles saem do forte, um civil vem os apoiar, por isso que o movimento ganha o nome de 18 do forte. Agora, desses 18, só 2 sobreviveram. 2 tenentes, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Agora, para o movimento tenentista, para as ideias que os tenentes tinham de luta contra esse governo opressor que era diretamente ligado aos coronéis, o movimento 18 Forte gerou 16 mártires. Gerou 16 pessoas que morreram por uma causa que os tenentes consideravam extremamente certas. E isso vai fazer com que várias revoltas tenentistas comecem a surgir em todo o Brasil. E aí a gente vai pular para 1924. Em junho de 24, os tenentes em São Paulo vão se rebelar. A cidade vai ficar durante 23 dias dominada por esses tenentes. Eles vão tomar o Palácio do Governo em São Paulo, o Palácio Bandeirantes, e vão comandar o Estado. O Brasil ataca a cidade de São Paulo com bombardeios, inclusive, e os tenentes resolvem fugir. Eles fogem em direção a Foz do Iguaçu, aonde eles vão encontrar tenentes também que se rebelaram lá no Rio Grande do Sul. Esses tenentes estavam ligados eles estavam comandados, vamos dizer assim, por Luiz Carlos Prestes, que aqui, para parar de falar tenente, ele era um capitão do exército na época. Mas esses 2 grupos, o grupo paulista
e o grupo comandado pelo Luiz Carlos Prestes, que começou a revolta lá no interior do Rio Grande do Sul, eles vão se juntar e eles vão começar a andar pelo Brasil para promover as suas ideias. Esse movimento a gente chama de Coluna Prestes, ele vai começar em 24, 25, né? O Prestes começa o movimento dele lá no Rio Grande do Sul em 24, mas é só em abril de 25 que esses dois grupos, o grupo paulista e o grupo do Prestes, se unem. E, gente, eles vão andar pelo Brasil divulgando as suas ideias, não dá noção da grandiosidade que foi esse evento. Estamos falando deles andarem mais de 25 mil quilômetros pelo Brasil, passando em 13 estados. Eles vão sair lá do Rio Grande do Sul, eles vão chegar no Rio Grande do Norte, no Ceará, assim. Eles literalmente atravessam o Brasil todo, divulgando suas ideias. Eles não passaram em nenhuma das cidades grandes, porque lá o governo contava com mais apoio, contava com tropas. Então eles iam de fazenda em fazenda, eles paravam e divulgavam a ideia de que, olha, os nossos governos são controlados pelos cafeicultores, a fraude eleitoral e os impostos que são cobrados de vocês não geram mudanças para a população. A ideia era muito de vamos marchar e vamos mostrar as nossas ideias e ganhar força dentro disso. Os tenentes começam quando eles se unem ali em Foz do Iguaçu, eles estão com mais ou menos 1.500 soldados, né, militares aí que estão promovendo essas ideias. E, cara, são anos que eles vão estar andando, 25 mil quilômetros, sendo atacados constantemente no Brasil. Conta a historiografia que eles nunca perderam, né? O Luiz Carlos Prestes era conhecido como um grande estrategista, ele sabia, ele entendia ali para fazer as suas táticas de defesa, mas eles vão perdendo números com o tempo. Em 1927, eles vão acabar se refugiando na Bolívia, com mais ou menos, né, um grupo que começou com 1.500, vai acabar com mais ou menos 600 soldados. Mas, constantemente, eles eram atacados pelas tropas federais. Inclusive, o Arthur Bernardes, né, como a gente viu aqui, 22, ele vai sair em 26, né, a coluna Prestes só acaba em 27. Durante boa parte do seu governo, ele vai governar com estado de sítio, ele vai cancelar as leis e a ideia de que o presidente e o exército vão ganhar mais poderes. Isso vai fazer o Arthur Bernardes ser extremamente impopular, tá? Sim. O que vai custar bastante para o seu sucessor. O Arthur Bernardes era um político mineiro. Dentro da ideia da política café com leite, o próximo presidente deveria ser um paulista. E foi. Foi um paulista. Ele, na verdade, era carioca, mas ele estava ligado à política. Ele se criou politicamente em São Paulo, que era um cara chamado Washington Luiz. O Washington Luiz, ele era mais amigável, vamos dizer assim, com o Arthur Bernardes. Ele era conhecido por fazer festas com samba até dentro do Palácio do Catete. Né, ele foi bastante popular na sua época ali. Agora, ele vai sofrer muito dentro do seu governo por conta dessa ideia de que, olha, ele é a continuação da política do café com leite. E esse é um instante muito de mudança. Principalmente porque a produção de café em Minas Gerais já vinha apresentando o início de uma decadência. Então boa parte dos políticos mineiros não estavam mais pensando no convênio de Taubaté, na política de valorização. Boa parte dos políticos mineiros não queriam mais que o governo gastasse fortunas e fortunas para tentar valorizar o café. Até porque, vamos lembrar, quando eu expliquei a valorização do café funciona por pouco tempo. Como os cafeicultores continuaram produzindo, o Brasil estava gastando muita grana e ganhando muito pouco. Então o Brasil estava tendo prejuízo. E como boa parte da produção do café estava em São Paulo, cara, no final das contas, o Brasil estava tendo prejuízo para que São Paulo se desse bem. E os mineiros já não estão mais aceitando. A situação fica ainda mais drástica quando a gente pensa na crise de 29. A crise de 29 vem e destrói o capitalismo mundial que existia até então. A gente vai estudar a crise de 29 mais pra frente. Agora, não tem mais venda de café. Se a moçada não está mais conseguindo comprar comida, arroz e feijão, vamos dizer assim, quem que vai comprar café? Isso a nível internacional. E o Brasil não consegue mais vender. Só que o convênio de Taubaté estava lá. O convênio de Taubaté estava dando muito prejuízo ao Brasil. Em 29 o prejuízo é extremo, ao ponto assim, o Brasil, em vez de guardar o café, ele manda queimar, porque
Você só estava jogando dinheiro fora, você não tinha possibilidade de vender mais café em 1929. Então é melhor a gente acabar com isso, sumir mesmo. Olha, joga no mar, bota fogo no meio do cafezal, porque literalmente todo café que for retirado, que for colhido, é um café que a gente não vai vender. Mas essa situação de crise de um convênio, ela não vinha para São Paulo, porque o convênio estava lá, né? Essa ideia de que o Brasil estava perdendo dinheiro, ela não era importante para os paulistas, porque os paulistas estavam ganhando dinheiro. O governo comprava todo o café, o governo comprava um preço alto. Então, literalmente, os paulistas resolvem manter o convênio. E aí, quando o Washington Luiz vai escolher o seu sucessor, pelas regras do café com leite, ele deveria escolher um mineiro. Só que Minas Gerais não quer mais o convênio de Taubaté, São Paulo quer. E aí o Washington Luiz decide escolher o governador de São Paulo, Júlio Prestes. O Washington Luiz, então, ele quebra com toda a ideia da política do café com leite. Ele quebra com essa unidade que havia entre São Paulo e Minas Gerais. E isso vai trazer um problema porque Minas Gerais vai procurar alguns parceiros e vai fazer alianças políticas. Os dois principais estados que Minas Gerais encontra como parceiro é a Paraíba, que vai dar o nome do candidato a vice-presidente, João Pessoa, e o Rio Grande do Sul, que vai dar o nome do presidente, Getúlio Vargas, que é um personagem histórico que a partir de agora a gente vai falar muito, né? Getúlio Vargas foi, tirando o Dom Pedro II, foi o cara que por mais tempo comandou o Brasil, né? Foi presidente, ele vai virar ditador, mas a gente vai aqui analisar toda a vida política dele ao longo das nossas aulas. Mas aí tá, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul vão criar um grupo que a gente chama de Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai começar essa campanha contra Júlio Prestes, que é do esquemão dos coronéis produtores de café. O que a Aliança Liberal está querendo? Ela fala, por exemplo, de leis trabalhistas, então ela vai trazer os trabalhadores para o seu lado. Ela fala de anistiar os tenentes. Os tenentes eles refugiam na Bolívia porque eles eram considerados como criminosos. Então, assim, o grupo da Aliança Liberal fala de, olha, a gente vai anistiar, a gente vai perdoar os tenentes do que eles fizeram. E vão trazer as ideias dos tenentes, eles vão falar de voto secreto, eles vão falar de justiça eleitoral, para você tentar ter eleições menos fraudulentas, eles vão falar de industrialização, eles vão falar de apoio mais à industrialização e não só o apoio à área agrária, à produção do café. Então eles estão propondo mudanças dentro para o Brasil como um todo. Do outro lado, a campanha do Júlio Prestes é a campanha do, olha, vamos continuar do jeito que as coisas estão. E por mais que possa parecer meio estranho para vocês, já que a Aliança Liberal ela trouxe os trabalhadores para sua causa e o grupo de Júlio Prestes não traz, quem ganha as eleições, quando sai o resultado das eleições em março de 1930, quem ganha é o Júlio Prestes. Mas a explicação é lógica, fraudes. O esquema da política do café com leite, o esquema dos coronéis para se manter no poder era muito forte. E isso vai garantir que o Júlio Prestes ganhe as eleições. Por mais que, por exemplo, o grupo do Vargas também tenha fraudado as eleições. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Vargas tem quase 100% dos votos, o que é uma coisa, pensando em realidade, bastante improvável, né? Mas, gente, os dois lados fraudaram as eleições. E como sempre, o final desse processo foi os dois lados falando de fraude. Logicamente que o lado derrotado falava que, olha, a gente só perdeu porque houve fraude e é um absurdo. E vai entrar muito nesse discurso. O problema é que no meio desse discurso de que houve fraude, por isso o outro lado ganhou, o candidato a vice, né, o João Pessoa, ele vai ser assassinado. Até assim, o motivo do assassinato dele não está ligado a os paulistas mandaram matar. Né? Foi uma questão ali de política interna da Paraíba, tinha um lado meio passional também em relação a esse assassinato, mas o fato é que os políticos da Aliança Liberal, os estados que participavam da Aliança Liberal, vão usar essa morte como forma de protesto. Eles vão literalmente começar a jogar a ideia de que, olha, os paulistas fraudaram a eleição, o João Pessoa mostrou que houve fraudes, então os paulistas foram lá e mataram o João Pessoa.
e aquilo vai criar um nível de radicalismo político, aquilo vai criar um nível de insatisfação que vai levar até uma revolta. No dia 3 de outubro de 1930, a força policial, né, a força militar do estado de Minas Gerais se desloca para a fronteira com São Paulo, prontos para começar uma guerra. E o mesmo vai acontecer no Nordeste. Os estados que apoiavam São Paulo vão, né, ser, entre aspas, atacados. A gente não tem tantas batalhas assim não. Tem batalhas, mas não são tantas assim não. Até porque a gente vai ver aqui que os prazos são pequenos. Mas o clima também esquenta no Nordeste. E no Rio Grande do Sul vai começar uma coluna militar em direção a São Paulo também. Agora, no dia 24 de outubro, no meio dessa crise toda de polícias estaduais, né, se atacando, o exército brasileiro vai depor o Washington Luiz e vai criar uma junta militar que vai ocupar o poder dentro do Brasil. Essa junta militar ela vai ocupar o poder até que no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas e as tropas gaúchas chegam no Rio de Janeiro e a junta militar dá os poderes do Brasil para Getúlio Vargas. Dessa forma, o Getúlio assume o poder político e estabelece o final da Primeira República. Lembra que eu falei para vocês que o grupo da Aliança Liberal está prometendo uma série de mudanças? O Vargas vai implementar essas mudanças. A gente vai ver que ele vai implementar isso fazendo, inclusive, uma ditadura. Tá? Não é um período também muito tranquilo, não. Mas que as mudanças vão vir, vão. Sim, vão vir. Tem uma discussãozinha que eu quero fazer com vocês aqui no finalzinho sobre se isso é uma revolução, né? A gente conhece esse evento que leva o Vargas ao poder como Revolução de 30, mas tem uma discussão se isso é uma revolução ou se é só um golpe. Pensando no sentido de leis, é golpe. O Júlio Prestes ganhou as eleições e não assumiu. Né? A Constituição dizia que quem ganha leva. Ah, mas tinha fraude. Tá, os dois lados fraudaram. Então, assim, não tem nenhum mocinho nessa história, não. Agora, o conceito de revolução, ele está muito na ideia de que será que o povo participou? Era isso, né? O povo lutou por essa mudança? Isso seria uma revolução. E aí que está a grande questão. O Vargas, a gente vai estudar isso ao longo das nossas aulas, o Vargas ele vai trazer mudanças até no sentido popular. Não é à toa que o Vargas é conhecido como o pai dos pobres, o criador das leis trabalhistas. No entanto, a gente tem que considerar que o povo mesmo aqui, ele não está participando diretamente. O Vargas, por mais que ele seja o cara que criou as leis trabalhistas, ele vai ser, e como a gente vai estudar, muito mais um representante das elites. Inclusive assim, ele não vai afastar completamente esses coronéis produtores de café do poder político. Ele vai incluir novas elites, ele vai incluir os industriais, mas ele não vai afastar completamente a elite agrária brasileira, que, gente, está no poder até hoje. Assim, a grande questão aqui é o seguinte: se ele não fez essas mudanças de trazer o povo, teoricamente a gente não pode chamar isso de uma revolução. Ao mesmo tempo, ele vai criar leis, ele vai criar medidas que vão ajudar a população mais pobre, os trabalhadores. Então a gente poderia dizer que isso é uma revolução. Isso é uma discussão historiográfica, né, bastante forte até os dias atuais. Tá? Não tem uma resposta certa. Cada lado, né, vai ter seus argumentos e cada lado consegue provar no sentido de mostrar que os seus argumentos estão certos, mas literalmente não tem uma resposta certa para isso, beleza? Um outro ponto aqui para a gente analisar, dentro dessa ideia de se isso foi uma revolução ou um golpe, é uma frase que ficou bastante famosa, que teoricamente teria sido dita pelo que era o presidente do estado de Minas Gerais, o Antônio Carlos. A frase seria: façamos a revolução antes que o povo a faça. Gente, 1917 é o ano da Revolução Russa. É o ano que os trabalhadores russos vão tirar os burgueses, vão tirar as elites do poder e vão estabelecer um governo comunista, um governo, né, de caráter de uma extrema esquerda. E isso vai começar a se espalhar pelo mundo todo. Na hora que a gente vê que os trabalhadores brasileiros, em 1917, fizeram manifestações, foram às ruas, fizeram grandes greves, a gente começa a perceber que esses trabalhadores estavam ganhando capacidade
de poder tentar lutar, mesmo que fossem revoluções, mesmo que fosse fora do sentido da lei, eles estavam conseguindo essa capacidade de lutar pelo poder. Então, essa frase do Antônio Carlos, façamos a revolução antes que o povo a faça, ela dá essa ideia de que, olha, é melhor nós, da elite, nos articularmos e para se manter no poder, do que simplesmente deixar que o povo mais radical crie, faça uma revolução e crie um governo comunista dentro do Brasil. Aqui então, né, mais um ponto para a gente analisar dentro dessa ideia se foi uma revolução ou se é só um golpe. Mas, invariavelmente, o Vargas vai assumir então o poder dia 3 de novembro de 1930 e vai começar uma nova fase da política brasileira que a gente vai ver mais pra frente aí nas próximas aulas. Beleza? Bom, qualquer dúvida, manda aí os sinais de fumaça virtuais que eu tiro as dúvidas que eu consegui, né? Eu sei bastante história, então eu consigo tirar quase todas, mas manda aí as dúvidas que tiverem. Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.